Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Para deixar a trajetória final do curso mais leve e sem medo, a Diretoria de Educação Corporativa da Universidade Tiradentes realizou um ciclo de palestras chamado TCC por Outros Olhos. A ansiedade para iniciar a produção do temido trabalho de conclusão de curso é muito comum em grande parte dos universitários. Pensando em auxiliar esses estudantes que sentiam dificuldades no assunto, a Universidade Tiradentes elaborou uma palestra chamada TCC por Outros Olhos. Trazendo o tema Não Tenha Medo do TCC, o professor Mário Eugênio foi um dos palestrantes, que explicou a importância em produzir um tema que goste, visando também sua futura utilização. Falar de desmistificação de TCC é muito importante exatamente porque boa parte dos alunos, quando chega nesta etapa, eles ficam com muito receio, ficam com medo de fazer o TCC. Então é importante a gente, enquanto professor da universidade, estar explicando para eles que um TCC não é tão complicado assim como se parece. Na realidade, a melhor forma que tem para se desenvolver um TCC é você primeiro fazer algo que goste. Também é importante pensar como utilizar ele depois. Então, se você fizer algo que goste e que depois possa utilizar, fatalmente o TCC vai ser feito com muito mais satisfação, com muito mais empenho, com muito mais engajamento. Além de ser um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior, o TCC pode ser investido e transformar-se em uma oportunidade de negócio. Após alguns anos de sua formação, a empresária Marisa Peraro teve a ideia de transformar o seu TCC em um investimento. A ideia fez tanto sucesso que só em 2016 ela registrou um lucro de mais de 20 milhões de reais. Quem esteve presente aqui na palestra acompanhou as principais dicas de como se dar bem no TCC. O TCC, para mim, ele foi o aprendizado pós a primeira quebra. Então tem alguns estudos do Sebrae que para você ser empreendedor, você tem que quebrar 6 vezes para a 7ª vez, você ter sucesso. Comigo já foi na 2ª, foi um pouquinho mais fácil. Mas muitas coisas, na hora que eu fui fazer o meu TCC, na hora que eu fui fazer a minha faculdade, durante a minha faculdade, muitas coisas eu via entre matemática financeira, entre logística, entre marketing, os 4Ps, enfim, várias matérias que eu ia olhando, eu ia vendo os meus erros que eu tive na minha primeira perda, Então o TCC, ele compôs tudo que eu aprendi na faculdade e os meus erros que eu tive no meu primeiro empreendimento para poder fazer uma empresa e não errar as mesmas coisas. Eu acho que isso, na minha essência, no meu exemplo, eu acho que isso foi o principal. Alguns estudantes que estavam apreensivos com as normas da ABNT e de como seria a orientação para produzi-lo, ressaltaram a importância em falar sobre o assunto e, inclusive, alguns deles já pensaram nos temas de seus trabalhos desde o início do primeiro período. Eu acho importante porque a gente vai sendo introduzido nesse mundo, principalmente eu que sou aluno do 3º período, estou sendo encaminhado para o 4º, e a gente vai tirando esse medo, começa a mais ou menos prestar mais atenção nos temas possíveis que a gente pode utilizar. E um tema que eu pensei é o tema sobre mídias sociais, essa relação da publicidade com as mídias sociais. E o medo das normas, o medo de como vai ser a orientação e como a gente viu na palestra hoje, a importância de ter um bom orientador, de confiar nesse orientador, e de entender melhor as normas, que elas são precisas e que elas elas diminuem grande parte dos medos que a gente tem aí no trabalho de conclusão de curso. Assim, eu acho essa palestra muito importante e acho fundamental a UNIT fazer isso com os alunos, de querer motivar o TCC. O TCC, digamos que é o teste que vai definir se você sai da faculdade ou não. Então é importante você começar a pensar, ter ideias do que você vai fazer, como você vai apresentar. Além de presencialmente, o evento foi transmitido online na rede social da instituição, dando oportunidade de mostrar para muitos alunos que o trabalho de conclusão de curso não é algo complexo e que, através dele, é possível, inclusive, conquistar independência financeira. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.